Fala, embaixadores! Muito bom dia! Agora a gente vai conseguir transmitir essa aula aqui, de um jeito ou do outro. E a gente vai conseguir transmitir. Estou sofrendo esses dias aqui com uma nova plataforma. Pensa numa resistência para fazer esse negócio acontecer, mas agora deu certo. Agora deu certo, agora a gente vai conseguir transmitir. Já encaminhei o link aí em vários grupos que a gente tem, pedi para o pessoal encaminhar. Então, você que está chegando aí já vai chegando, deixando o seu like, já vai chegando, comentando, compartilhando, para que a gente consiga voltar ativo aqui no nosso vídeo e entregar ele para mais pessoas. Estou ao vivo aqui também pelo Instagram, usando a maneira antiga, tradicional, a maneira raiz aqui, com celular, com notebook, com tudo aqui para poder fazer aquilo que precisa ser feito, entregar a mensagem que está no meu coração. Então, bora lá? Bora fazer acontecer esse dia. Respira aí para você se acalmar, para você se tranquilizar, para você se fazer presente nesse momento. Vamos lá? Pai, nós te damos graças porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Pai, pelo seu amor, obrigado pelo seu cuidado, pela sua bondade, pela sua fidelidade. Obrigado por estarmos aqui em mais uma manhã para aprender do Senhor. Obrigado porque nós vamos viver algo incrível nessa manhã e nada vai nos parar, nada vai nos fazer desistir, nada vai nos fazer retroceder naquilo que o Senhor colocou no nosso coração, aquilo que nós precisamos fazer. Pai, que seja um dia de instrução, que seja um dia de verdade, um dia de vida, um dia de aprendizado para cada um desses que estão aqui, Pai. Eu declaro que essa palavra vai entrar no coração de cada um deles e vai trazer frutos, resultados, em nome de Jesus. Amém. Eu já quero compartilhar com vocês aqui em primeira mão, que eu vou fazer assim que nós encerrarmos Provérbios. Eu vou fazer uma série muito especial, mas muito, que chegou no meu coração esses dias, essa vontade, esse desejo de fazer, e eu tenho certeza que vai ser algo simplesmente incrível para todos nós. Eu vou fazer uma série dos milagres de Jesus. Incrível, isso está no meu coração, e eu tenho certeza que vai ser um tempo assim exponencial para cada um de nós. Então, quando nós encerrarmos Provérbios, nós vamos fazer uma série aqui só dos milagres de Jesus. Todos os milagres que tiverem relatados que ele fez, e vai ser um tempo de alargar sua fé, vai ser um tempo de exercitar sua fé, vai ser um tempo de fazer você viver o seu milagre, vai ser um tempo de você realmente receber coisas do alto sobre a sua vida, de você aquecer o seu coração, de você perceber o quanto Deus se importa com aquilo que importa para você. Eu quero deixar uma frase para vocês que me marcou muito ontem, algo que eu falei em um momento que nós estávamos fazendo a ceia aqui em casa. Ontem a gente estava sentado à mesa com a nossa família e eu fiz uma pergunta para elas, e aí eu trouxe uma resposta, e aquela resposta que eu trouxe na hora foi uma resposta para mim, foi algo muito forte, eu quero trazer isso para vocês. Eu perguntei para as meninas o que era fé, e elas responderam. E eu quero fazer essa pergunta para você aqui nessa manhã. O que é fé para você? O que é fé para vocês que estão aqui? O que é fé? Como que você descreve a fé? Como que você denomina a fé? O que é a fé para você? Responde aí, quero ver você escrevendo. Ver antes de aparecer.
ação. A certeza daquilo que eu não vejo, mas creio. Fazer as coisas sem ver. O que é fé? O pessoal que está no Instagram aí, fala comigo. Estou vendo vocês aqui, responde aí. Imaginação, confiança, acreditar sem ver, fazer com certeza, trazer a existência que não tenho, acreditar nas promessas de Deus, crer no invisível. O que mais? O pessoal do Instagram não tá comigo não. Ninguém escreveu nada, ninguém curtiu, ninguém compartilhou, ninguém manda um foguinho, ninguém manda um coraçãozinho. Ei, você do Instagram, cadê você? Bora! Acreditar no impossível. Fé sentimos, mas não vemos. Fé é o dicionário de nossas preces para a inteligência infinita. Filósofo Bruno. Trazer à realidade aquilo que ainda não vi. Agir na certeza que já existe. O que é fé para você? Crer que será recebido, a Neuza colocou. O que é fé? E aí ontem, falando com elas, com a minha esposa, com as meninas, sobre o que era fé. Qual a definição de fé? Então, a definição de fé em Hebreus é a certeza, a convicção das coisas que não se veem, mas se esperam. E aí a pergunta que eu faço para você é a seguinte: a Shirley colocou assim, estar concretizando tudo aquilo em que eu acreditava e não via. Uma das nossas filhas respondeu assim, fé é acreditar em Deus. Fé é acreditar em Deus. Quantos validam essa afirmação? Fé é acreditar em Deus. Alguém concorda com isso? Só coloca assim, eu. Fé é acreditar em Deus. Foi a definição de uma criança. Quando ela foi perguntada sobre o que era a fé, ela respondeu, fé é acreditar em Deus. Eu imagino que a maioria de vocês vai concordar, né? De falar assim, Ricardo, eu concordo, fé é acreditar em Deus. E quando ela me respondeu isso, eu fui pesquisar no meu coração daquilo que eu sei, e na minha mente, e na minha alma, daquilo que eu já li. E eu falei assim, caramba, Hebreus fala que a fé é a certeza do que eu não vejo. Então eu falei assim, fé é acreditar que Deus acredita em mim. E aí na hora isso foi forte para mim, porque eu falei assim, caramba, essa definição ela é muito forte. Porque não é sobre acreditar em Deus. E aí eu falei assim, repete isso aqui comigo. Fé é acreditar que Deus acredita em mim. Porque senão você nunca vai ter fé. Todos vocês aqui que estão junto comigo, vocês acreditam em Deus. Mas aí eu te pergunto, se você acredita em Deus, por que que a sua vida não é recheada de resultados de fé? Se você acredita em Deus, por que é que você não carrega mais depoimentos e testemunhos de uma vida com Deus? Por que é que você não tem mais resultados daquilo que precisa ser feito por você? Talvez porque a fé precisa ser traduzida nessa palavra, nessa frase. Fé é acreditar que Deus acredita em mim.
Porque se você não acreditar que ele acredita em você, você não tem fé. Você não vai realizar, porque quem realiza é você. Quem faz é você. Então você precisa aumentar a crença em você. Deus acredita em você, mas e você mesmo? Você acredita em você? Não é sobre acreditar, Luciano, que Deus cuida de nós, não é disso que eu estou falando. Deus cuidar de nós é muito fácil. Eu quero saber se você cuida de você. Eu quero saber se você faz as coisas que você tem que fazer. Eu quero saber se quando a bola é passada para os seus pés, se você realmente consegue fazer o que precisa ser feito. Fé é acreditar que ele acredita em você. Vamos para essa leitura aqui de Provérbios para a gente tirar a instrução, mas fica esse recado para você. Tirar essa instrução de hoje. Vamos pegar esse aprendizado aqui de Provérbios capítulo 20, verso 10, 11 e 12. 2 pesos e 2 medidas, uns e outras, são abomináveis ao Senhor. Cuidado com fazer coisas diferentes. Cuidado com tratar diferente. Cuidado com fazer coisas que vêm na sua cabeça para uns e não fazer para outros. Ricardo, eu tenho que tratar todo mundo igual? Eu vou dar um exemplo bem simples para você. Uma das coisas mais inteligentes que existem na Terra chama-se contrato. Contrato. Então imagina que você tem um imóvel de locação. Quando você tem um imóvel de locação, você faz um contrato. Para que serve aquele contrato? Aquele contrato são as regras que você estipula, que você estabelece, para que se alguma coisa der errado, você simplesmente não precisa ficar pensando. E aí você fala assim, Ricardo, legal. Eu vou ter uma casa de locação, eu vou ter um imóvel de locação, e aí é bom ter um contrato. É uma segurança. Não, não só isso. Eu já penso de maneira diferente. Então, eu tenho 20 imóveis de locação. Então, com esses imóveis, eu preciso ter um contrato não só para ter uma regra, mas para não ter 2 pesos e 2 medidas. Isso é muito bom. Porque volta e meia tem um inquilino que vai sair. E seja qual for o motivo que ele vai sair, ele vem e fala assim, ei, você poderia negociar comigo? Eu falo, negociar o quê? Não, é porque eu vou sair por isso, por isso, por isso. Sempre alguém tem algum motivo e eu falo, não posso negociar. O nosso negócio foi feito quando nós assinamos o contrato. Então, para que eu não use 2 pesos e 2 medidas, o contrato foi feito, assinado e ele vai ser executado da maneira como ele está. Senão, quem vai ficar pesado depois é a minha própria consciência. De usar 2 pesos e 2 medidas. Por que eu fiz para um e não fiz para outro? Por que eu ajudei um e não ajudei outro? Você sabe, isso é uma coisa muito complexa para muitas pessoas. Será que realmente você não tem usado 2 pesos e 2 medidas na sua vida muitas vezes? Será que você não tem titubeado em 2 pensamentos muitas vezes? Isso aqui é uma coisa para você meditar durante o dia de hoje. 2 pesos e 2 medidas. Uns e outras são abomináveis ao Senhor. Você tem que ser alguém de sim, sim, não, não. Você tem que ser alguém que sabe quais são as suas palavras. Pesa elas e fala assim, eu não preciso negociar. Eu não posso negociar. Eu não vou negociar. Bom dia, Luana. Você não deve negociar. Você precisa começar a usar um só peso e uma só medida. Vai fazer bem para você. Verso 11. Até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. Ou seja, desde sempre, desde o nascer até o fim da vida, as pessoas vão ser conhecidas e reconhecidas por aquilo que elas fazem.
As pessoas vão ser conhecidas e reconhecidas pelas ações que tomam. As pessoas vão ser reconhecidas e reconhecidas pela maneira como elas agem. E aí muita gente quer ter muito resultado, muita gente quer ser exponencial, muita gente quer fazer coisas extraordinárias, mas a pergunta que eu tenho para você é: quais são as ações que você tem feito para te levar até esse lugar do extraordinário? Porque eu acho muito interessante a gente falar aqui na aula, poxa, a fé é isso, a fé é aquilo, a fé é aquilo outro, a fé é assim, a fé é assado. E aí todo mundo traz a sua especulação do que presume que é fé, do que acredita que é fé, mas no final das contas a gente vai barrar em uma passagem que Tiago fala: a fé sem obras é morta. Então a fé não é um pressuposto, a fé não é um discurso, a fé não pode ser para você, nem para mim, nem para ninguém, uma mera narrativa. A fé não pode ser uma história que você conta para você mesmo e para os outros. Não, a fé precisa ser uma atitude. A fé precisa ser uma atitude, precisa trazer resultado. Só que quando fala fé, muitas pessoas elas fantasiam as coisas, elas fantasiam demais e aí não vão ter nenhum tipo de resultado, porque não tem nenhuma atitude. Escreve assim, ó: eu sou conhecido pelas minhas atitudes. Você é conhecido pelas suas atitudes. É por isso que eu falei que a fé é acreditar que Deus acredita em você. Ricardo, fé é imaginação. Onde é? É imaginação. Mas é imaginação. Sempre vai acabar imaginação, ação. Essas duas coisas terminam em atitudes. Tanto a imaginação, tanto a mentalização, como a oração, como a visualização, todas essas práticas apontam para uma mesma coisa no final: ação. Qual que é o problema da religiosidade? A religiosidade sempre vai produzir pessoas frias. A religiosidade sempre vai produzir pessoas inertes. A religiosidade sempre vai ser um fator de paralisação para a sua vida. Sempre. Sempre, 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 sempre. Então, peraí. Eu acredito. Você precisa acreditar em você. Ricardo, esse discurso é perigoso. Não, não é perigoso. Você tem que deixar de ser tolo. Se Deus acreditou em você, por que é perigoso eu falar que você tem que acreditar em você? Porque isso parece discurso motivacional. Por favor, me ajuda. Ajuda a si mesmo. Não é motivacional, é transformacional. Você precisa acreditar em você. Eu acredito em Deus, que Deus é lindo você acreditar em Deus. Lindo. A gente está assistindo a série do The Chosen, eu nunca tinha assistido, está sendo tão bom para mim. E eu estou vendo os discípulos sendo enviados. Eles foram enviados sem saber quase nada. Quase nada. Aí eu fico pensando, se você fosse enviado para algum lugar para fazer alguma coisa com essa fé que você diz que tem, se você se deparasse com os enfermos, com os doentes, com os mortos, ou seja, com problemas, o que você faria? Que resultado teriam as suas teses, as suas teorias, as suas filosofias, as suas loucuras? Teria resultado? O que eu mais vivi, Ricardo, vivi ao longo da minha vida? E aí eu vou tratar aqui a minha vida só no âmbito financeiro, que foi o mais difícil para mim no começo. O mais difícil.
Eu vivi milagres e vi milagres e fui instrumento através de atitudes para fazer milagres desde muito cedo. A minha vida com Deus começou com um milagre. Eu fui curado de uma enfermidade de mais de 10 anos, incurável pela medicina. Eu fui curado. E a partir de então eu vi vários milagres. Mas qual era a área que mais me pegava? Financeira. Financeira, não rompia, não prosperava, fazia negócio, dava errado, fazia uma sociedade, tomava um calote, comprava um negócio, fundia o motor, dava errado, tinha só para viver. Eu comecei a olhar e falar, peraí, tem coisa errada. Tem alguma coisa que não está certo, porque eu acredito tanto em Deus. Eu oro tanto a Deus. Mas eu não fazia as coisas de maneira alinhada. Eu não fazia as coisas da maneira certa. Eu não fazia as coisas como deveria fazer. E por isso, então, eu não tinha resultado. Que resultado, Ricardo? Resultado financeiro. Já tive muita dívida, gente. Muita dívida. Mas é muita. Eu já fiquei devendo 4 bancos simultaneamente. Eu já fiquei devendo, na época, tinha cheque. Isso em 2006, 2007. Eu tinha bem uns 20 cheques devolvidos. Tive que ir atrás de cada um para pagar, levar no banco, apresentar, mostrar o cheque. Tinha que pagar, na época, uma taxa para apresentar e tirar o seu nome do Serasa. Tinha um monte de coisa que eu tive que fazer, porque eu tinha um monte de dívida. Paguei as minhas dívidas, mas não conseguia alavancar nada. Não conseguia prosperar. Demorou até eu entender. Entender o quê, Ricardo? Que para que eu pudesse prosperar, eu precisava mudar a minha mentalidade e mudar as minhas atitudes. Deixa eu falar algo para você. Talvez você não vá compreender como um todo, mas a sua fé, muitas vezes, você está levando ela no seu lado espiritual. Você tem fé. Só que a fé para você é assim, eu tenho fé que Deus pode curar. Eu tenho fé que Deus pode salvar. Eu tenho fé que Deus pode me livrar. Eu tenho fé que Deus pode enviar provisão. Beleza. Isso é espiritual. Mas e aí? Você tem fé para ser um empresário bem-sucedido? Você tem fé para ter uma empresa multimilionária? Você tem fé para faturar 10 mil por mês? 20 mil por mês? 30 mil por mês? 40 mil? 50? 100? 200? 400? 10 milhões? Você tem fé? Você vai responder o que na hora? Sim, Ricardo, eu tenho. Ok. Você disse que tem fé. Aí vamos tratar a fé como algo que é relacionado ao seu espírito. Maravilha. Aí eu vou te fazer uma outra pergunta. Se o seu ser espiritual, a sua face espiritual tem fé, como está a sua mentalidade? A sua mentalidade também tem a mesma fé? A sua mentalidade tem os modelos mentais que vão te levar a ter o resultado que você tanto diz que acredita? Porque aqui existe um choque das faces da sua identidade. O seu ser espiritual lutando com o seu ser natural. E aí existe um choque. Você fantasia um monte de coisa que você acredita. A sua alma muitas vezes sonha com aquilo. Mas quando chega no seu racional, você tem um bloqueio terrível. Ele não te deixa viver. Cara, o que é isso? Preparação, mindset, mentalidade, modelos mentais. Precisa substituir. Poxa, como eu demorei para entender isso. E aí as pessoas que estavam à minha volta, ao meu redor, pessoal, deixa o like aí na mensagem, você que está
aqui até agora é porque você está sendo acrescentado, você está sendo instruído. Então, deixa o like aí, compartilha com alguém, você que não compartilhou. Você que está aqui no Instagram, você pode fazer isso também. Você pode apertar o dedo no coraçãozinho, apertar no foguinho. Você pode compartilhar com uma, com duas, com 10, não sei, com aqueles que tiverem no seu coração. Ricardo, eu sei que Deus tem promessas para mim. Eu conheço centenas de milhares de pessoas que acreditam nisso também. Tá errado? Tá não. Mas por que a minoria vive? Porque não acredita na instrução. Não acredita no aprendizado. Porque não investe em instrução. Lê Provérbios a vida inteira, mas despreza quando Salomão diz: vende tudo e compra o conhecimento. Deixa eu te falar. Escuta o que eu vou te falar aqui agora. Provérbios, Salomão é claro, vende o que você tem e compra o conhecimento. Conhecimento é estritamente natural. Só que você não quer comprar coisas naturais. Você quer comprar coisas espirituais, mas você não entende que para chegar no espiritual, primeiro é o natural. Então, se você não trabalhar o seu natural, você nunca vai viver as expectativas do seu espiritual. Consegue entender isso ou não? É simples. É muito simples. É por isso que o que deu certo na minha vida, e eu ensino para vocês todos os dias, eu condensei em um método chamado método Soul. As 4 faces da identidade. Soul significa alma. Soul, como uma aluna minha dos Estados Unidos disse, Ricardo, não é soul, é soul, de alma. Então, se você não entender quem é que governa na Terra e trabalhar essa face da sua identidade, você não vai ter resultado. Mas não adianta saber quem governa, não saber como trabalhar e esquecer das, entre aspas, faces que estão na horizontal, que são mais baixas, que têm mais acesso à terra e que te desenvolvem na prática para ter resultado, porque as suas ações são feitas através do seu corpo, direcionadas pela sua mentalidade. E aqui você tem um problema. Por que você age errado? Porque o seu corpo é incompatível, porque a sua mentalidade é incompatível com aquilo que você diz que acredita no seu espírito e na sua alma, que é o seu ser espiritual, que é a sua capacidade de imaginação, que é a sua capacidade de alcançar coisas que são extraordinárias. Então, não vai resolver. Se você não vincular essas 4 coisas, você não vai ter resultado. Então, fica o convite para você. Você quer resolver isso na sua vida? Não tem como você só achar que é espiritual. É a mais importante. Mas deixa eu te falar, o espiritual, para o que você precisa na sua vida financeira hoje, não vai resolver. Não do jeito que você aprendeu. Porque o que você aprendeu nem espiritual é religioso. E religiosamente você não resolve nada. Vamos escrever assim, ó, tudo é espiritual, mas nada religioso. Tudo é espiritual, mas nada religioso. Verso 12, o ouvido que ouve, o olho que vê, o Senhor o fez, tanto um quanto o outro. Então aqui tem só uma instrução para a gente encerrar e você entender de uma vez por todas. Tudo aquilo que você ouve, tudo aquilo que você vê, se torna uma crença dentro do seu coração. Se torna uma crença no seu HD, se torna uma crença na sua mentalidade. Então, procure trabalhar tudo que você vê, tudo que você ouve. Não dê ouvido para as coisas erradas. Valorize os seus ouvidos. Valorize os seus ouvidos. E nunca esqueça dessa frase. Tudo é espiritual, mas nada é religioso. E o ponto alto de hoje que eu quero que vocês anotem é o seguinte: fé é acreditar que Deus acredita em mim. Anota essa frase. Vamos encerrar escrevendo todo mundo essa frase. Fé é acreditar que Deus acredita em mim. Isso é fé.
Anderson, se você acreditar que Deus acredita em você, amigo, o céu é o limite para você. Deus abençoe você, sua casa, sua família e até amanhã às 5h57.